Primeiro, tem algo para falar em relação à arbitragem, né? Não é comum a gente ver dois gols anulados do jeito que foram. Como que o Corinthians vê a questão de arbitragem no jogo de hoje? Critério para os dois lados. Essa é a nossa colocação. Não vou entrar no mérito do que foi feito assim, em relação aos lances. Tivemos alguns outros lances em relação ao Corinthians que não usaram do critério de chamar. Um deles foi o próprio lance do Memphis, que está com o tornozelo bastante inchado. E nos preocupa em relação a isso. Analisar como que vai chegar o atleta amanhã. Mas a nossa colocação é simplesmente que o critério seja usado da mesma forma para uma equipe e como para outra também. O que o Corinthians pode fazer de efetivo para que o critério seja ajustado no decorrer do campeonato? O Corinthians, né? A arbitragem não é com o Corinthians. A gente fica atento, a gente de certa forma preocupado, porque é o início de um campeonato e nós não queremos falar de arbitragem, queremos falar de futebol brasileiro, de futebol envolvente, de futebol super competitivo. Essa é a nossa ideia. A gente sabe que existe a boa vontade por parte dos envolvidos em relação a isso, a cada temporada melhorar o nível da nossa arbitragem. A gente está aqui também para colaborar. Agora, de fato, é que quando você tem lances que o VAR interfere chamando 3, 4 vezes para um lado e para o outro não, isso sim nos preocupa e a nossa colocação é para que o critério ele seja colocado para as duas equipes. Fabinho, falando sobre o... Posso falar? Fabinho, sobre o jogador Gabriel Paulista, zagueiro do Besiktas da Turquia, revelou que é corintiano desde sempre e queria saber se interessa ao clube, ele que tem um contrato até junho de 2027. Não tem como eu falar sobre algo que não é nenhum momento para isso. A gente sabe da declaração do atleta, importante saber, né? Legal que saber que ele é um torcedor do Corinthians, mas é algo que nesse momento não tem nem o que falar. A gente está focado em relação a esse nicho de campeonato brasileiro. Temos tantos outros campeonatos pela frente, no momento certo, em relação àquilo que, se houver alguma necessidade do elenco, aí sim nós iremos analisar, como sempre eu falo aqui. A janela está fechada ainda tem um tempo longo pela frente, e até lá nós temos jogos importantíssimos e trabalhar com esse elenco que nós temos maravilhoso, esse elenco que está a cada jogo tem superado, é com esse espírito que nós vamos aí para a Colômbia para buscar lá fazer um grande jogo. Fabinho, por favor, aqui, duas questões. Como que a direção recebeu as punições às organizadas, né, pelo episódio ali na final do Paulista, e principalmente esse ofício aí com relação ao Memphis ter subido em cima da bola, não pode mais. A torcida ela faz uma diferença enorme, né, em relação a tudo que envolve realmente no batucada. É uma atmosfera mais acima, mas mesmo assim, mesmo não tendo, o torcedor ele é extremamente envolvente. O torcedor do corintiano ele supera, continua nos ajudando, foi importantíssimo para esse jogo. Em questão de punição do que aconteceu aí, tem toda a parte que vai cuidar disso toda. O que eu preciso dizer é que mesmo assim, com essa punição, eles estão aí apoiando, foram importantes na construção desse resultado, que nos coloca aí numa condição muito boa na competição. É o início ainda, a gente sabe que não pode ficar muito para trás, né, no Campeonato Brasileiro, que você fica muito para trás, você tem uma dificuldade enorme depois de sair daquela colocação que a gente não queremos nem pensar naquilo que nós passamos. Então continuar trabalhando e entendendo que o ano é promissor, muita coisa pela frente, continuar trabalhando com os pés no chão para que possamos aí fazer o melhor a cada jogo. Sobre o Memphis da bola. Cara,
nos cabe agora é aceitar, é uma regra que vem da CBF. Então, nesse momento, como dirigente de futebol, os atletas como atletas, eles têm que acatar e aceitar isso. Outros já aconteceram, né, com outros atletas sobre essa questão e não aconteceu de ter essa nova regra. Mas tudo bem, vamos acatar e acho que isso não vai interferir no nosso jogo, na nossa equipe, não vai interferir na alegria do Memphis de continuar jogando, o prazer que ele tem de jogar no Brasil, a alegria que ele encontra com o torcedor corintiano. Então acho que isso não vai mudar e não vai ter nenhuma interferência com o nosso atleta. Existe uma certa perseguição com o Corinthians. Você acha que o VAR, os árbitros tentam caçar alguns lances? A gente viu que foi uma demora muito grande no VAR hoje, né? Não quero entrar nessa questão de achar que existe algo. Acho que não é por aí. Sim, hoje a gente entendeu que teve vários lances que o VAR chamou. Ok, se ele entendeu que era para chamar em relação ao adversário, a gente entende, mas alguns outros lances para a gente do Corinthians, também, a gente também, no nosso entendimento, também poderia ter chamado e não aconteceu. Essa é a nossa colocação e o nosso ponto de atenção em relação a isso. Tem como comentar, porque a hora que tiver alguma situação para qualquer um outro atleta, a gente vai sentar e analisar. O momento é início do ano, início de campeonato. O nosso pensamento sempre foi em manutenção de elenco e nós vamos continuar firme quanto a isso. Fabinho, sobre o Garro, por gentileza, se puder. Vamos lá. Fabinho, numa futura contratação europeia, o que o Corinthians precisa demonstrar dentro e fora de campo para atrair um jogador de alto nível igualmente? O Corinthians fala por si só. O Corinthians ele é atraente por si só. Então o Corinthians, a sua marca, já representa tudo que um atleta poderia ter ou conhecer. Então, na verdade, a gente continua fazendo o melhor pela equipe, continuando trabalhando para que o Corinthians dispute seus campeonatos, que faça bons jogos e, claro, a marca do Corinthians é uma marca que ela extrapola o Brasil, é uma marca mundial e certamente os jogadores, não só brasileiros, mas jogadores internacionais conhecem bem e quando tiver qualquer outra possibilidade, certamente vai ser muito bem analisado. Fabinho, por gentileza, como diretor de futebol do Corinthians, como está a situação do Garro? Queria falar sobre o tratamento dele na Espanha e até em cima disso, a possibilidade de ter uma cirurgia no joelho? Aí não precisa conversar um pouquinho com a parte nossa médica, mas tudo o que foi combinado está sendo feito. Existe a evolução, é aguardar a chegada dele aqui para que a gente faça a análise, faça o acompanhamento para entender quando que ele vai estar disponível a ajudar a gente. O importante é que ele volte melhor do que ele foi. Já existiu a evolução e contamos que ele possa nos ajudar o quanto antes. Quando será esse retorno? Ele está chegando semana que vem. Obrigado. Tá aí. O Fabinho Soldado.